como deve ser as nossas orações. Quatro maneiras que Jesus apresenta para nós orar. Primeiro, devemos orar em particular, antes de orar em público. Segundo, devemos orar com sinceridade. Terceiro, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. E quarto, devemos orar com espírito de perdão. São 4 maneiras que Jesus apresenta nesse texto de nós orarmos. As nossas orações, elas devem ser oração sábia, oração com inteligência e com honra ao nosso Deus. Não é orar porque está orando de qualquer jeito. O Senhor quer, Ele deixou modos, comportamento para nós orarmos ao Senhor. Devemos orar em particular, antes de orar em público. Porque às vezes nós não temos costume de orar, não temos aquela intimidade com Deus na oração, nós não ora, nós não temos particular com Deus. Aí de repente nós começamos a orar publicamente, só para que alguém vê nós orando, ouve nós orando. Essa oração para Deus não está agradando e não agrada. Nós temos que ter uma vida de oração contínua na nossa vida, independente de estar na igreja, independente de estar na rua, onde for. Nós temos que ter um momento de oração da nossa vida. Orar em público. Não é errado. Mas nós temos que ter um momento de oração na nossa vida, para nossa confiança de nós orarmos ao Senhor. 1 Timóteo 2:1. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quer dizer, nós temos que ter muito cuidado, comportamento diante de Deus, para nós orarmos em público. Se nós não temos costume de orar em casa, nós não oramos momento algum, nós não oramos particular com Deus, só para nós orarmos publicamente, parece que nós estamos assim, fazendo algo que não é nosso, só para nos, que nem os hipócritas. Aqueles homens, eles faziam assim, eles não tinham nada de Deus na vida, eles não liam, eles não obedeciam, porém eles iam para as praças, esquina, orar para todo mundo ver que eles estavam orando. Essa oração para Deus não tem significado, porque Deus conhece esse coração. Se nós não temos costume de orar em particular, nós não temos costume de orar, e de repente nós vamos para as praças, para os locais públicos, até mesmo na igreja, um exemplo, e começar a orar, aqueles que nos conhecem, eles vão observar que não é a nossa prática. Eles começam a ver. Então, nós temos, irmãos, independente de estar publicamente, nós temos que orar sempre, na nossa casa, aonde quer que seja, porque é uma prática. Quando nós orar, Deus vai ouvir, porque nós temos costume de orar. Nós temos essa prática, e é isso que nós temos que ter muito cuidado na nossa vida cristã. João 6:11, Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. Quer dizer, a oração, essa é uma oração secreta, não é uma oração de público. Pode até ter alguém na hora do almoço, na nossa casa, na onde nós estamos, mas é uma oração secreta, é uma oração de costume. Eu tenho costume, você tem costume, ao pegar o alimento, ao sentar na mesa para orar, para alimentar, você tem o costume de orar, que seja no público,
seja no restaurante, que seja na sua casa, que seja num local de lanche, onde for, nós temos esse costume. Hoje nós podemos dizer que muitas pessoas perderam esse hábito de orar na hora do alimento, na hora de deitar, na hora de levantar. São orações que não é pública, é oração secreta. É aquela oração que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Porque é uma oração de intimidade, é uma oração de comunhão com Deus. É essa oração que nós temos que ter costume e a prática de orar. João 11, 41 e 42, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Quem estava ali, a maneira que Jesus falou: olha, eu sei que sempre me ouve. Ele quer dizer: eu sempre estou orando a ti, Pai. Mas para que a multidão veja que tu me enviaste, eu estou falando assim, eu estou orando. Quer dizer, o Senhor tinha aquela prática, aquele exemplo ele deixou para nós de oração. É o que nós temos que fazer, irmão. Nós não podemos viver sem oração da nossa vida. Atos 27, 35. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. Quer dizer, tem pessoas que têm constrangimento, fica constrangido de orar, por exemplo, até na mesa mesmo tem pessoas ao lado dele, ele fica com vergonha. Mas não é assim, a palavra de Deus deixou um exemplo através de Jesus, que ele orava sempre. Tudo que ele ia fazer, ele orava. Era pelo alimento, era por tudo. E assim deve ser a prática nossa como crentes em Cristo Jesus. Tudo que iremos fazer, devemos orar ao nosso Deus. Não só orar publicamente, só na igreja, orar em casa, orar aonde for preciso nós orarmos. Quarto é lugar secreto, lugar de intimidade, lugar onde nós temos um particular com alguém. Nesse caso aqui, é com Deus. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus venceu porque ele sempre estava em oração. Ele não orava só no meio da multidão, não. Jesus orava qualquer momento, qualquer lugar. Ali ele saiu e foi orar particularmente a Deus, porque ele sabia, ele estava vendo que as coisas estavam difíceis. E a oração é que quebra o jugo, a oração é que quebra a corrente, as correntes que prendem, os ferrolhos de portas que estão travados. Através da oração, tudo isso vai por terra, porque Deus ouve a oração dos seus servos. 2 Reis 4:37. Então ela entrou e prostrou seus pés, inclinando-se à terra, e tomando seu filho, e saiu. No momento mais triste e crítico daquela mulher, a Bíblia diz que ela entrou e prostrou-se os seus pés, inclinando-se à terra e tomando seu filho, e saiu. Ela estava indo em busca de um milagre. Quer dizer, ela preparou ali o Senhor através da oração. Mas ela não ficou só na oração, ela saiu atrás. Porque só oração sem ação, às vezes,
não resolve. Nós temos que orar e agir, confiar, ter fé. E assim aquela mulher fez. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que Daniel não estava orando só naquele momento porque estava em aperto, em grande luta. Não, Daniel tinha o costume de orar. Então, nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos que ter esse costume, porque na hora que nós for orar, nós podemos orar ao Senhor sabendo que Ele está ouvindo e está vendo a sinceridade do nosso coração. Interessante eu ver isso. Olha, como também antes costumava fazer. Eu estava fazendo aquilo, não era só da primeira vez. Porque hoje pode ser que nós só ora quando está passando um aperto. É perigoso nós orar só quando estamos... Não, e não é assim. Nós temos que ter em depósito. Nós temos que orar para que as nossas orações estejam no odre de Deus, como diz a palavra, que as orações dos santos, elas vão para a presença de Deus. E oração não se perde com o vento. Oração não perde com a tempestade. A oração não se perde com chuva. A oração, ela mantém-se diante de Deus. E no tempo certo, Deus pega aquela oração, talvez lá de baixo, coloca em cima e começa a operar o milagre na nossa vida. Mas temos que ter a prática, tem que ter em depósito. Ninguém vai num banco tirar dinheiro se não tem depositado lá, não tem na conta. Ninguém vai lá passar o cartão e sacar sem ter. Tem que depositar. Se na vida material é assim, temos que ter em depósito, agora imagina a espiritual. Nós temos que ter depósito, nós temos que estar buscando o Senhor, nós temos que estar orando, nós temos que estar cultuando o Senhor, nós temos que estar na casa dele, nós temos que estar fazendo tudo de melhor. Por quê? Porque na hora que as coisas... A pessoa só me procura quando está na pior. Eu já vi alguém falar isso. Eu estou cheio disso. A pessoa só me procura quando precisa de mim. Não chega para mim dando um parabéns, não chega para mim falando algo sem ser necessidade. Agora, e nós com Deus? Nós só chegamos em Deus quando estamos precisando. Nós só faz a vontade de Deus quando estamos precisando. Não, nós temos que fazer qualquer momento o melhor para Deus. O melhor da nossa vida vai ficar em depósito. E na hora que nós bater o joelho em terra, Deus ouve esta oração. Poder da oração. O que eu acho muito importante é quando ele diz, aqui quem fala Deus é o João J.P. Colenda. Traga o João de volta. E o João voltou. Então é o poder da oração. A oração muda rio. Vocês imaginam o que a oração pode fazer? Segunda instrução que o Senhor deixa nessa palavra é: devemos orar com sinceridade. Sempre orar: Senhor, salva meu filho. Senhor, salva meu esposo. Senhor, salva, faz isso, faz isso, faz isso. Não é repetição. Não é isso que o Senhor está dizendo. Era aquela maneira que aqueles homens faziam em praças, repetindo, sem sinceridade no coração. Nós podemos ter um momento de oração e sempre orar por nossa família. Não é repetição Agora, repetição se nós orar aleatoriamente e o coração longe daquilo que estamos fazendo. Tem coisas que é Deus que permite na nossa vida. Tem coisa que, às vezes, Deus não atende nossas orações, não é porque Deus não ouve, não é porque nós estamos em pecado, não é porque Deus está permitindo, é aquele momento de luta, Ele está nos dando a oportunidade de nós crescer mais. 1 Reis 18, 26.
E tomando o novilho que se lhe dera, prepararam-se e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam em volta do altar que tinham feito. Ali era repetição, eles passaram, diz a palavra, desde a manhã até o meio-dia, a mesma oração. Ah, Baal, nos atende, repetindo, sendo que o coração estava nos deuses pagãos. Então essa é a maneira a qual Jesus está dizendo a sua palavra, essas repetições, esses sem conexo algum com Deus. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós for orar, irmãos, primeira coisa que nós devemos observar é se essa oração que eu estou fazendo, ela está de acordo à vontade de Deus. Os irmãos já viram falar em oração contrária, tanta coisa? Deus não atende, porque são orações que não estão de acordo à palavra e à vontade de Deus. Pai Nosso significa que o primeiro ato nosso na oração é nós engrandecer ao nosso Deus e reconhecer Ele. Pai Nosso que estás no céu. Agora, se nós chegamos em Deus, Senhor, Tu sabe, Deus, quando ele orava, ele botava Deus na parede, ele apertava Deus mesmo. Essas orações são orações de ignorância, orações sem conhecimento, porque nós temos que chegar que nem aquela mulher Ciro Fenícia chegou, se jogando aos pés do Senhor, o Senhor dizendo tantas coisas, rejeitando ela, e ela sempre humilhando aos pés do Senhor. A oração, primeira coisa que tem que acontecer na nossa vida, orando o Senhor, é nós se quebrantar diante de Deus, reconhecer a sua graça, o seu poder, para que depois nós fazer o nosso pedido a Deus. Quer dizer, esse é um modelo de oração, é um modelo. Não estou aqui dizendo que tem que ser isso assim. É um modelo. Às vezes nós ora ao contrário. Às vezes eu oro sem vigiar, sem pensar, mas o modelo que Deus deixou. Primeira coisa que nós devemos fazer é olhar para o Senhor, engrandecer o seu nome, exaltar Ele, e depois nós entrar com a nossa necessidade. Porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda honra. Porque às vezes, quando nós vamos falar com o patrão, quando nós vamos falar com o pastor, vamos falar com o pai, vamos falar com a mãe, nós entra de ponto de pé, nós entra silêncio. Se for lá no Congresso, tiver a oportunidade de entrar num gabinete daquele, de um deputado, de um juiz e tal, entra silêncio. E aí, quando chegam lá, falam Sua Excelência, Excelentíssimo. Agora, Deus, às vezes, nós chegamos assim, como nós chegamos na casa, já jogando tudo, Senhor, eu quero, sem primeiro exaltar o nosso Deus. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Então, a nossa oração tem que estar de acordo à vontade de Deus, de acordo à vontade do Senhor. Nós orar desejando alguma coisa contrária para nós. Aqui é uma família, Pai Nosso. Veja bem que a palavra está dizendo Pai Nosso. Se Jesus quisesse estar ali no singular, Pai meu, não, ele deixou Pai Nosso, quer dizer, Deus é o Pai de todos os crentes lavado no sangue de Jesus. Então nós somos uma família e nós devemos orar para o bem dessa família. Não é fácil, mas é possível. Quem sabe nós estamos firmes, é porque o povo de Deus está orando, Senhor, firma os teus servos na casa dele. Senhor, abre as portas, Senhor.
abençoa a tua família, Deus. Quer dizer, e aí como o Deus é o Pai de todo esse povo, Ele abençoa todos nós. Deus se preocupa com nossas necessidades e conhece antes mesmo de nós as levarmos a Ele. Porque se Ele já sabe, então por que orar? Aí é o milagre. Aí é o que faz a diferença. Deus já sabe o que você precisa, o que eu preciso. Então não precisa orar. Se Ele sabe, então por que orar? A oração é o esforço que nós vamos ter para nós conquistar o que nós queremos. Ninguém chega na nossa casa levando dinheiro sem nós trabalhar. Não. Ah, e os aposentados, não, ele trabalhou muito, ele tem depósito. Então, assim a oração, como nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida, supra a nossa necessidade, se nós não temos trabalhado no caminho da oração? Ah, Deus sabe que eu preciso. Tem gente que, eu não sei se é brincadeira, alguém disse, eu coloco lá, ó, a moça fala assim, eu coloquei lá o perfil do namorado do caso do marido que eu quero. É alto, moreno, tal, assim vai. Essa oração não tem custo, não tem preço, não tem esforço. Irmão, a oração é esforçar, é entrar no reino de Deus através da oração, porque nós temos um reino espiritual muito terrível, reino das trevas contra a luz, e a oração muitas vezes faz nos suar, faz nos chorar, faz nos se derramar, é o preço do caminho de conquistar aquilo que tanto nós almejamos. Ah, mas Deus sabe o que eu quero. Não, Deus sabe, mas Ele quer ver nós orarmos. Quer ver? Vamos ver Mateus 6,8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vós lhe perdirdes. Deus sabe. Mas tem o preço, irmão. Tem o preço. Se eu e você quer vitória, vamos orar. Vamos passar por esse caminho da oração.